Já sentiu que ele ainda pensa em você, mesmo sem dizer uma palavra? Essa sensação estranha, quase magnética, que te percorre quando seus olhares se cruzam. Você sabe que tem algo ali, sente nos seus ossos, mas ele não fala nada. E é exatamente isso que te deixa louca. Hoje eu vou te revelar porque Carl Jung, o gênio da psique humana, descobriu a verdade chocante sobre esse silêncio masculino. Uma verdade que a maioria das mulheres ignora completamente. Uma verdade que vai mudar para sempre a sua forma de enxergar esses homens silenciosos, porque preste bem atenção. Quando um homem pensa em você todas as noites, mas nunca te diz, não é por indiferença. É algo muito mais profundo. Algo que Jung chamava de resquícios psíquicos, ecos da alma. E se você compreender esse mecanismo, vai finalmente entender por que ele age assim. Mas antes de irmos mais a fundo, quero que você se inscreva neste canal, porque aqui exploramos juntos os mistérios da alma humana segundo Jung. Criamos uma comunidade de mulheres que realmente entendem os mecanismos psicológicos mais profundos. Então se inscreva e me conte nos comentários se você já viveu essa situação. O seu depoimento pode ajudar outras mulheres que passam pela mesma coisa. Agora, vamos voltar para você, para essa dor surda que você sente, essa impressão de estar excluída de algo essencial. Você o olha e vê aquele olhar que se demora. Percebe que ele sempre encontra um pretexto para estar perto. Sente a tensão elétrica entre vocês. Mas quando precisa falar, quando precisa confessar, quando precisa se abrir, silêncio total. E você começa a duvidar. Se pergunta se não está inventando tudo isso, se não é apenas a sua imaginação pregando peças. Você se sente como aquela mulher que vê sinais em todos os lugares, que interpreta cada gesto, cada silêncio. Tem a impressão de ser a única a sentir essa conexão invisível. Sabe o que é mais frustrante em tudo isso? É essa sensação de ser prisioneira de um jogo de xadrez sem entender as regras. Você tenta decifrar cada um dos gestos dele, analisa cada palavra que ele pronuncia, busca pistas como uma detetive do amor. E quanto mais busca, mais tem a impressão de estar ficando louca. Há noites em que você fica acordada, se perguntando se ele pensa em você. Manhãs em que acorda com a imagem dele na cabeça. Momentos em que sente a presença dele, mesmo quando ele não está lá. E você se pergunta se é intuição ou pura invenção da sua mente cansada. Mas eis o que você não sabe. Eis o segredo que Jung desvendou em sua obra revolucionária, O Homem e seus Símbolos. Ele compreendeu que o inconsciente masculino funciona segundo mecanismos que nem mesmo os homens compreendem. Jung dizia algo fascinante. O que permanece inconsciente não desaparece, mas se projeta. E é exatamente isso que acontece com esse homem que te assombra em silêncio. O pensamento dele em você nunca desaparece. Ele se transforma, se projeta, vira uma obsessão silenciosa que o consome por dentro. Veja bem, a maioria das pessoas pensa que quando um homem não diz nada, é porque não sente nada. Acreditam que a ausência de palavras equivale à ausência de sentimento. Imaginam que se um homem realmente sentisse algo, ele diria naturalmente. Mas Jung descobriu o contrário absoluto. Quanto mais um homem permanece calado sobre seus sentimentos profundos, mais esses sentimentos crescem em seu inconsciente. Mais eles tomam espaço. Mais eles se tornam invasivos. Mais eles transformam a sua percepção da realidade. É como uma cachoeira impetuosa, de águas profundas e escuras. Na superfície tudo parece calmo, pacífico até, mas no fundo a água corre forte, imparável. A pressão aumenta, a força se intensifica. E essa força, essa energia, é você.
é a imagem de você que o habita, que o trabalha, que volta para assombrá-lo todas as noites quando sua consciência racional baixa a guarda. Você se torna essa presença constante em sua paisagem mental. Essa voz que ele ouve quando toma decisões. Essa imagem que atravessa sua mente quando ele ouve certas músicas. Essa sensação que o percorre quando sente o seu perfume na rua. Mas por que esse silêncio, então? Por que essa resistência absoluta a confessar o que sente? É aí que fica realmente fascinante. Jung identificou o que ele chamou de mecanismo de proteção do ego masculino. O homem sente intuitivamente que, se confessar seus sentimentos, se abrir completamente, corre o risco de perder uma parte crucial de sua identidade psicológica. Ele tem medo de se tornar vulnerável, medo de perder o controle, medo de ficar à mercê de suas emoções. Então ele prefere te guardar na cabeça dele, te guardar como um segredo precioso, te guardar como uma obsessão particular que ele alimenta em silêncio, que ele cultiva na intimidade de seus pensamentos noturnos. Porque enquanto ele não diz nada, enquanto ele não nomeia nada, ele tem a ilusão de controlar a situação. Ele pode fantasiar sobre vocês dois sem correr o risco da rejeição. Ele pode imaginar todas as possibilidades sem ter que enfrentar a realidade. Ele pode viver esse romance perfeito na cabeça dele sem as complicações do mundo real. Mas eis o que é absolutamente emocionante. Eis o que Jung descobriu e que vai mudar completamente a sua percepção dessa situação. Quanto mais um homem pensa em você em silêncio, mais poderosa você se torna em seu inconsciente, mais importância você ganha. Mais central você se torna em sua arquitetura psicológica. Você não fica apenas uma mulher na cabeça dele. Você se torna a mulher, a anima. Essa figura arquetípica que representa tudo o que ele deseja, tudo o que ele teme, tudo o que ele secretamente espera da feminilidade. Você se torna a representação viva do ideal feminino mais profundo dele. É por isso que o olhar dele muda quando te vê. É por isso que a voz dele às vezes treme quando fala com você. É por isso que ele parece às vezes emocionado, sem razão aparente na sua presença. Porque você não é mais apenas você em sua psique. Você se tornou um símbolo vivo de tudo o que ele não consegue expressar, de tudo o que ele não se atreve a esperar. Jung escreveu algo magnífico. A ânima é o arquétipo da própria vida. E você, sem saber, sem querer, se tornou a sua ânima personificada. Você se tornou essa força vital que ele carrega dentro de si, mas que não se atreve a reconhecer abertamente. Essa energia feminina que o anima, que o nutre, que dá sentido à sua existência masculina. Agora deixe-me contar a história de Isabela. Isabela era uma mulher de 32 anos que foi consultar Jung pessoalmente em 1935. Ela vivia exatamente o que você vive agora. Havia um homem, Henrique, que girava em torno dela há meses. Sempre presente, sempre atencioso, sempre disponível, mas nunca direto, nunca explícito. Isabela estava ficando literalmente louca. Sentia aquela conexão intensa, aquela eletricidade palpável entre eles. Mas Henrique nunca dizia nada concreto. Ele se mantinha na alusão, no subentendido, no quase dito. E Isabela começava a duvidar da sua própria percepção da realidade. Jung havia escutado a história dela com uma atenção profunda e então disse algo que transformou completamente a compreensão dela sobre a situação. Ele disse: esse homem não fala com você porque ele já está falando constantemente, intensamente, mas ele fala na linguagem do inconsciente. No começo, Isabela não entendeu. Como se pode falar sem falar? Como se pode comunicar sem palavras? Mas Jung explicou o conceito revolucionário do diálogo inconsciente. Quando duas pessoas estão conectadas psiquicamente, quando há essa ressonância profunda entre seus inconscientes,
Elas se comunicam além das palavras. Elas trocam energias, projeções, símbolos, emoções puras. Henrique falava para Isabela todas as noites em seus sonhos. Ele falava através dos gestos involuntários, através dos silêncios cheios de significado, através daquela maneira que ele tinha de olhá-la como se ela fosse a única mulher no mundo, através daquela presença constante, daquela disponibilidade permanente, daquela atenção especial que ele lhe dedicava. E Isabela começou a entender. Ela começou a decifrar essa linguagem invisível, essa gramática secreta da alma. Ela percebeu que Henrique não se calava por indiferença ou falta de interesse. Ele se calava por intensidade. Seus sentimentos eram tão fortes, tão profundos, tão avassaladores, que transcendiam sua capacidade de os verbalizar de forma comum. É exatamente isso que está acontecendo com você e seu homem misterioso. Ele não fala com palavras porque ele já fala com a alma. Ele não faz declarações porque ele faz uma a cada olhar, a cada gesto, a cada momento em que escolhe estar perto de você em vez de qualquer outro lugar. Você vê. Jung compreendeu algo fundamental sobre a natureza masculina. Ele observou que os homens mais profundos, mais sensíveis, mais autênticos, muitas vezes têm as maiores dificuldades em expressar seus sentimentos com palavras. Não porque não sentem, mas porque sentem demais. Suas emoções são tão intensas que causam um curto-circuito em sua capacidade verbal. Elas tocam camadas tão profundas de sua psique que não encontram palavras para se expressar. Então, elas se expressam de outra maneira, através de atos, através de presenças, através de silêncios eloquentes. Jung também descobriu que o amor verdadeiro, o amor arquetípico, começa muitas vezes por essa fase de gestação silenciosa, como uma semente que germina na escuridão da terra, antes de romper a superfície em direção à luz. O homem nutre seus sentimentos em segredo. Deixa-os crescer, deixa-os amadurecer, deixa-os se tornarem fortes o suficiente para suportar a realidade do mundo exterior. É um processo sagrado, de certa forma, uma incubação emocional que prepara algo magnífico. E você não está excluída desse processo. Você é o centro, você é a razão de ser. Você é a inspiração e o destino. Mas atenção, é aqui que fica absolutamente crucial para sua compreensão da situação. Jung também descobriu que essa fase de silêncio tem uma função psicológica muito precisa. Ela serve para testar a ressonância profunda entre dois seres. Ela verifica a compatibilidade no nível do inconsciente coletivo. Se você sente que ele pensa em você, se capta esses sinais invisíveis, se percebe essa presença mesmo quando ele não está lá, é porque vocês estão sincronizados no nível mais profundo de sua psique. É porque seus inconscientes já se comunicam. É porque algo maior do que vocês dois se pôs em movimento. É o que Jung chamava de sincronicidade. Essas coincidências que não são coincidências, esses momentos em que você pensa nele e o telefone toca com o nome dele, essas vezes em que vocês se cruzam por acaso, exatamente no lugar certo e na hora certa. Esses sonhos premonitórios, em que ele aparece logo antes de vocês se encontrarem na realidade, tudo isso não são acidentes. É a prova tangível de que algo profundamente misterioso está se tecendo entre vocês. Algo que vai além da simples atração física ou emocional. Algo que toca os arquétipos mais fundamentais da alma humana. Algo que Jung chamava de o encontro dos destinos. E aqui está o que vai te perturbar ainda mais. Jung descobriu em suas pesquisas aprofundadas que quando um homem pensa em uma mulher de forma obsessiva e silenciosa, ele ativa nela o que ele chamava de ânimos, ou seja,
aquela parte masculina do seu inconsciente, aquela parte que sabe, que percebe, que compreende além das aparências superficiais. É exatamente por isso que você sente que ele pensa em você. Seu ânimos capta as projeções constantes da ânima dele. Vocês estão em diálogo permanente no nível arquetípico, mesmo que conscientemente vocês quase nunca falem de coisas importantes. Suas almas se comunicam enquanto suas mentes racionais guardam silêncio, mas é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. Jung observou minuciosamente que esses homens silenciosos seguem um padrão muito preciso, um ritual inconsciente que ele decifrou ao longo de décadas de pesquisa clínica. E quando você entende perfeitamente esse padrão, absolutamente tudo fica claro como água. Primeiro, há o que Jung chamava de fase de cristalização psíquica. O homem fixa sua imagem no inconsciente dele com uma precisão fotográfica. Ele te transforma literalmente em um símbolo vivo. Cada detalhe da sua pessoa se torna significativo, cheio de significado, portador de emoção. Sua maneira particular de rir, essa forma única que você tem de mexer as mãos quando se explica. Aquela mecha rebelde que sempre cai no seu rosto da mesma maneira. Tudo isso se grava nele, como hieróglifos sagrados. Como símbolos místicos que falam diretamente ao seu inconsciente, ele memoriza suas expressões, suas entonações, seus perfumes, suas cores preferidas. Ele se torna um especialista absoluto em você, sem que você sequer perceba. Depois vem a fase de amplificação imaginária. Ele nutre essa imagem mentalmente com uma constância obsessiva. Ele imagina conversas inteiras com você. Ele antecipa suas reações a situações hipotéticas. Ele constrói cenários detalhados onde vocês estão juntos, onde compartilham momentos íntimos, onde constroem algo belo. A sua alma trabalha com a imagem dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. É por isso que, às vezes, ele parece distante quando você fala diretamente com ele. Ele não está realmente ausente. Ele está em sobrecarga cognitiva e emocional. Há literalmente demasiado de você na cabeça dele para que ele consiga funcionar normalmente na sua presença. E, finalmente, a fase de projeção ativa na realidade. Ele começa a procurar todas as maneiras possíveis de estar fisicamente perto de você sem ter que confessar explicitamente nada. Ele encontra desculpas criativas, cria oportunidades aparentemente fortuitas. De repente, ele se torna apaixonado por tudo o que te interessa. Jung disse algo magnífico. O inconsciente apaixonado sempre encontra um caminho para o seu objeto de amor. Você reconhece perfeitamente esse padrão agora. Você finalmente entende por que ele age exatamente assim? Porque ele parece sempre disponível para você, sempre pronto para te ajudar, mas nunca dá aquele primeiro passo decisivo que você espera. O inconsciente dele já fez a escolha. É a consciência racional dele que ainda resiste. Agora, aqui está o que Jung recomendava especificamente para mulheres na sua situação. E preste atenção porque isso vai revolucionar completamente a sua estratégia. Jung dizia firmemente que nunca, jamais, se deve forçar um homem a sair prematuramente do seu silêncio emocional. Porque esse silêncio faz parte integrante do seu processo natural de individuação psicológica. Ele precisa absolutamente dessa fase de incubação para integrar plenamente seus sentimentos, para entendê-los ele mesmo, para aceitá-los, para transformá-los em algo maduro e duradouro. Se você o força a falar muito cedo, você corre o risco de interromper todo esse processo e criar uma resistência ainda maior. Em vez disso, Jung aconselhava usar o que ele chamava de a técnica do espelho inconsciente. Você vai refletir,
a energia emocional dele sem nomeá-la explicitamente. Você vai brincar no mesmo registro energético que ele. Você vai se comunicar com ele nessa linguagem sutil do inconsciente que ele já domina perfeitamente. Como exatamente? É, ao mesmo tempo, simples e absolutamente genial. Quando ele te olha com aquela intensidade especial que te atravessa a alma, você mantém o contato visual alguns segundos a mais do que o habitual. Quando ele encontra um pretexto aparentemente banal para estar fisicamente perto de você, você também encontra um pretexto para permanecer perto dele. Quando ele fala sobre assuntos aparentemente neutros, você lê entre as linhas e responde sutilmente ao que ele realmente está dizendo. Jung chamava isso de a dança sagrada, da ânima e do ânimos. Vocês se comunicam no nível arquetípico mais profundo, sem jamais nomear conscientemente o que está acontecendo entre vocês. E, paradoxalmente, essa comunicação silenciosa e simbólica cria uma intimidade infinitamente mais profunda e mais autêntica do que todas as palavras convencionais do mundo. Mas aqui está o segredo mais poderoso que Jung descobriu durante suas pesquisas. Ele havia notado com precisão científica que esses homens silenciosos revelam seus verdadeiros sentimentos através de exatamente 3 canais inconscientes específicos. E se você souber decodificá-los perfeitamente, terá acesso a toda a sua verdade interior mais profunda. Primeiro canal absolutamente revelador: seus sonhos e suas manifestações. Jung observou clinicamente que, quando um homem pensa obsessivamente em uma mulher, ela começa a aparecer em seus sonhos de forma recorrente e intensa. E esses sonhos noturnos se infiltram naturalmente em sua realidade acordada de forma visível. Ele vai espontaneamente te contar sonhos estranhos sem entender porque sente a necessidade de compartilhá-los com você. Ele vai mencionar símbolos, imagens, sensações que te dizem respeito diretamente, sem mesmo perceber conscientemente. Ouça muito atentamente todas as histórias dos seus sonhos. Você vai encontrar a sua presença em todos os lugares, em 1000 formas diferentes. Segundo o canal inconsciente, seus lapsos absolutamente reveladores. O inconsciente sempre encontra uma maneira de se expressar apesar da censura da consciência. Ele vai pronunciar seu nome em vez do nome de outra pessoa. Ele vai fazer associações de ideias espontâneas que te dizem respeito diretamente. Ele vai ter gestos automáticos, reflexos que são exclusivamente destinados a você. Jung repetia frequentemente essa verdade fundamental: o inconsciente nunca mente. Ele não pode mentir. Ele não sabe mentir. Então, quando o inconsciente dele fala através de seus lapsos, ouça religiosamente. É a verdade mais pura dele se expressando. Terceiro canal inconsciente: suas projeções simbólicas constantes. Ele vai te oferecer coisas que têm um significado oculto muito profundo, não necessariamente presentes óbvios ou convencionais, mas livros que falam de amor eterno, músicas que descrevem exatamente o que ele sente por você, recomendações de filmes românticos que refletem seus desejos secretos. Ele projeta literalmente seus sentimentos reprimidos através de objetos simbólicos, referências culturais, metáforas vivas. É a maneira inconsciente dele de te fazer uma declaração de amor sem correr o risco consciente da vulnerabilidade. Você começa a ver o quadro completo agora. De esse homem que parece tão misterioso, tão fechado, tão inacessível. Na realidade, ele te fala constantemente, a cada instante, com uma intensidade comovente. Mas ele fala com você na linguagem universal da alma. Você só precisa aprender a decodificar perfeitamente suas mensagens inconscientes. Agora, deixe-me contar o que aconteceu exatamente com a Isabela.
Isabela tinha 28 anos quando descobriu e aplicou as técnicas revolucionárias de Jung. Havia um homem em sua vida, o Henrique, que girava em torno dela há exatamente 6 meses. Sempre presente, sempre atencioso, sempre disponível, mas nunca declarado, nunca explícito. Isabela estava literalmente exausta com essa situação. Emocionalmente ambígua, ela oscilava entre a esperança e o desespero, entre a certeza de que ele a amava e a dúvida de que ela estava inventando tudo, entre a vontade de esperar e o impulso de provocar uma explicação. Então ela descobriu e começou a aplicar metodicamente o método de Jung. Em vez de esperar passivamente que ele falasse claramente, ela começou a ouvir ativamente o que ele realmente dizia através de seus silêncios. Ela percebeu que ele constantemente mencionava lugares onde eles poderiam ir juntos um dia. Ele falava sobre o futuro, incluindo-a naturalmente em suas projeções. Ele usava nós em vez de eu, sem nem mesmo perceber. Isabela gradualmente compreendeu que, inconscientemente, Henrique já a havia completamente integrado em sua vida futura. Ele ainda não sabia conscientemente, mas o inconsciente dele já havia tomado a decisão final, já a havia escolhido, já a considerava sua companheira de vida em nível arquetípico. Isabela inteligentemente começou a responder diretamente às projeções inconscientes dele. Quando ele dizia, a gente deveria ir ver aquele filme juntos, ela respondia simplesmente, perfeito, quando a gente vai? Quando ele mencionava um restaurante, ela dizia naturalmente, reserva uma mesa para nós dois. Quando ele falava de projetos, ela se incluía espontaneamente, e algo absolutamente mágico aconteceu. Henrique começou a perceber que Isabela era naturalmente a resposta perfeita a todas as suas projeções inconscientes. Ela se integrava harmoniosamente a todos os seus sonhos. Completava intuitivamente todas as suas frases. Ela se tornou a própria evidência. Ele não precisou mais lutar contra seus sentimentos, não precisou mais resistir aos seus desejos. Ele os reconheceu naturalmente, organicamente, como algo que existia há muito tempo. A transição do silêncio à declaração se deu suavemente, sem traumas, sem rupturas. Eis, portanto, a verdadeira e revolucionária revelação de Jung sobre esses homens misteriosos. Esses homens silenciosos não se calam por falta de amor. Eles se calam por excesso de amor. Seus sentimentos são tão intensos, tão profundos, tão avassaladores, que ultrapassam completamente sua capacidade normal de verbalizá-los de forma convencional. Então eles os vivem em silêncio, os nutrem secretamente, os transformam em uma obsessão sagrada. Fazem deles sua religião particular, seu mistério pessoal, seu tesouro escondido. E você, minha amiga, não está excluída desse processo. Você é o centro absoluto. Você é a divindade venerada. Jung escreveu algo profundamente comovente. Os sentimentos mais profundos são, paradoxalmente, os mais silenciosos. E é exatamente isso que acontece com o seu homem misterioso. Os sentimentos dele por você são tão profundos que tocam as camadas mais arcaicas e primitivas de sua psique masculina. Eles ativam arquétipos milenares, despertam nele padrões de comportamento ancestrais, o conectam a essa linhagem de homens que desde a noite dos tempos protegem, veneram e idolatram secretamente a mulher escolhida de seus corações. É exatamente por isso que ele às vezes age de forma tão instintivamente protetora com você, às vezes tão territorial, às vezes tão possessivo, mesmo sem vocês estarem oficialmente juntos. O inconsciente dele já a escolheu definitivamente. Ele a considera sua, em nível arquetípico, no nível mais profundo. Mas atenção, aqui está o que você deve entender para navegar inteligentemente essa situação.
Jung descobriu cientificamente que essa fase silenciosa tem uma duração natural limitada. Ela não pode durar eternamente sem consequências psicológicas. Em algum momento inevitável, o inconsciente impulsiona poderosamente para a superfície. Os sentimentos reprimidos exigem imperiosamente serem reconhecidos. É aí que você tem um papel absolutamente crucial a desempenhar. Jung aconselhava, especificamente as mulheres, a criarem o que ele chamava de um espaço de permissão emocional. Um momento privilegiado, um lugar seguro, uma atmosfera especial, onde o homem se sente perfeitamente autorizado a deixar seu inconsciente falar sem nenhum julgamento possível. Como criar precisamente esse espaço mágico? É uma arte sutil, mas acessível. Você escolhe um momento em que vocês dois estão perfeitamente relaxados e disponíveis. Você fala sobre sentimentos de forma geral e filosófica. Você menciona como é lindo e raro quando duas pessoas se compreendem profundamente, sem precisar constantemente de palavras explícitas. Você cria gradualmente uma bolha de intimidade emocional onde ele finalmente pode baixar todas as suas defensas psicológicas, onde ele pode abandonar seu controle racional, onde ele pode deixar seu coração falar mais alto que sua cabeça. E aí, algo absolutamente maravilhoso acontece. O homem percebe subitamente que seu silêncio não era uma proteção como ele acreditava. Era uma prisão. Ele percebe que essa mulher que ele carrega preciosamente em seu íntimo, em segredo há tanto tempo, está ali, concretamente diante dele, pronta para acolher sua verdade mais profunda. Jung dizia essa coisa profética: o que não vem à consciência retorna inexoravelmente na forma de destino. Se esse homem não reconhecer conscientemente seus sentimentos autênticos por você, eles irão, forçosamente, se manifestar de outra forma em sua vida. Talvez na forma de ciúme incontrolável, quando você menciona outros homens. Talvez na forma de possessividade inexplicada, quando ele sente você emocionalmente distante. Talvez na forma de raiva irracional, quando você não responde imediatamente às mensagens dele. Mas se você o ajudar inteligentemente a trazer seus sentimentos à consciência clara, se você criar esse espaço de permissão do qual eu acabei de falar, então algo verdadeiramente mágico acontecerá em suas vidas. Ele finalmente poderá nomear autenticamente o que sente. Ele poderá transformar sua obsessão silenciosa em uma declaração consciente e madura. E aqui está o mais bonito de tudo isso. Jung observou clinicamente que quando um homem finalmente sai de seu silêncio amoroso após essa longa gestação, seus sentimentos expressos têm uma intensidade absolutamente extraordinária. Porque eles tiveram todo o tempo necessário para amadurecer completamente, porque eles foram purificados pelo silêncio, porque eles vêm do mais profundo de seu ser autêntico. Esses homens não se apaixonam superficialmente. Eles não mudam de ideia de um dia para o outro, de acordo com as circunstâncias. Quando eles finalmente escolhem falar, é porque encontraram sua alma gêmea arquetípica. Eles encontraram sua ânima perfeitamente encarnada. Então, da próxima vez que você sentir intuitivamente que ele está pensando em você em silêncio, lembre-se profundamente de tudo isso. Lembre-se de que o silêncio dele não é absolutamente indiferença fria, é reverência sagrada. Você se tornou preciosa em seu inconsciente. Você se tornou essa mulher única no mundo que merece que ele leve todo o tempo necessário para cultivar seus sentimentos antes de oferecê-los a você como um presente perfeito. E você, minha amiga, não está esperando que ele a escolha. Você já foi escolhida há muito tempo. O inconsciente dele já a elegeu definitivamente. Basta que sua consciência racional finalmente alcance seu coração, que corre em direção a você desde o primeiro dia.